Seja bem-vindo ao Evangelho é Vida, a carta aos Hebreus. Graça e paz daquele que vive para todos sempre. O Evangelho é vida, meus irmãos. Nós estamos aqui falando da carta aos Hebreus, maravilhosa carta aos Hebreus, capítulo 1. Nós estamos já agora no versículo de número 7. Eu gostaria de ler aqui os versículos maravilhosos de Hebreus. Quem diria que tem tanta coisa assim em Hebreus capítulo 1? Tem muito mais ainda. Nós estamos garimpando alguma coisa. Versículo 4 diz assim: tornando-se mais excelente do que os anjos, quando herdou mais excelente nome do que eles. Pois a qual dos anjos jamais disse: Tu és meu filho, hoje te gerei, e outra vez eu serei seu pai, e ele será meu filho. E outra vez, quando introduziu no mundo o primogênito, diz: E todos os anjos de Deus o adorem. E quanto aos anjos diz: o que de seus anjos faz ventos, e de seus ministros labaredas de fogo. Veja que texto forte, mostrando o que os anjos fazem e mostrando a superioridade do Filho aos anjos. Nós estamos estudando que os anjos têm 3 funções básicas, que é obedecer, servir e adorar. Nós vimos no vídeo passado que eles adoraram e eles adoram ao primogênito de todas as coisas. E hoje nós vamos falar do Criador dos anjos, certo? Nós falamos no vídeo passado que eles adoram o Filho porque eles reconhecem no Filho o Criador de todas as coisas, inclusive deles mesmos. Jesus é o Criador do Aion, das eras, certo? Dos tempos. E dentro dos tempos, ele criou as coisas físicas, as visíveis e as coisas que são invisíveis, as que nós chamamos de espirituais. Veja que o texto aqui diz: e os anjos, e quanto aos anjos diz: o que de seus anjos faz ventos, de seus ministros labaredas de fogo. Nós vemos que o escritor de Hebreus ele está ligando o Antigo ao Velho Testamento, certo? Nós estamos vendo isso, são 7 passagens envolvidas aqui do Antigo Testamento, e esse texto é uma delas. Esse texto também se encontra no livro de Salmos, no capítulo 104, no verso 4. Olha só o que diz. O escritor de Hebreus extraiu esse texto, esse versículo do Salmo 104, 4. Faz de seus anjos ventos e de seus ministros um fogo abrasador. Então veja que o escritor de Hebreus retirou esse texto, mostrando que toda a Bíblia se liga, se interliga, e toda a Bíblia fala a mesma coisa, e toda a Bíblia fala do Filho, e toda a Bíblia mostra a superioridade do Filho. Então nós vamos estudar hoje esse texto, né? Os anjos são ventos e são ministros de fogo. Veja que o versículo 7 aqui: e quanto aos anjos diz: o que de seus anjos faz. Nós vemos a palavra faz, que é poieu no grego, produzir, ou seja, mostrando já, né, que Jesus é o que produziu, o que construiu, o que formou, o que moldou. Jesus é o autor dos anjos. O Filho, o Senhor Palavra, é o construtor, o produtor, o formador, o autor desses anjos. Veja que essa palavra anjos, né, no grego tem o significado de mensageiros. E nós vamos perceber que se for só estudar a etimologia da palavra anjo, nós não vamos conseguir entender direito o que eles são. Mas uma das coisas que muitos dos anjos fazem com perfeição é ser mensageiros. Mas nós sabemos que os anjos são criaturas criadas por Deus, com personalidade, com poderes, com particularidades, certo? Com sentimentos, com livre-arbítrio.
dentre outras coisas mais. Nós sabemos de todas essas verdades. Então são seres que têm em si personalidade, que têm em si uma natureza, que têm em si um chamamento específico, cada um dentro do chamado principal, que é obedecer, servir, adorar. Anjos têm funções, propósitos específicos, né? Nós vemos isso por toda a Bíblia, desde o Antigo até o Novo Testamento. Então esses anjos, foi Deus, né, o Pai e o Filho, que produziu, que construiu, que formou, que moldou todos esses anjos, né? Deus fez de criar, fez de dar o propósito. Nós vemos aqui nesse pequeno texto o propósito dos anjos. Nós vemos a função deles, que é obedecer, servir e adorar. Mas agora nesse texto nós vamos ver o propósito dos anjos. Veja que o propósito dos anjos está muito ligado ao que está escrito aqui em Hebreus 1:7, né? E quanto aos anjos diz, o que de seus anjos faz ventos, de seus ministros labaredas de fogo. Então veja que o propósito dos anjos está muito ligado a vento e fogo. Vento e fogo. Então o propósito deles é muito revelado nessas duas palavras. A função deles, o chamamento deles é tríplice. Nós vimos: obedecer, servir e adorar. E o propósito, o plano para a vida deles, o plano para a existência dos anjos é ligado a vento e fogo. Então veja que a palavra vento, no grego pneuma, tem o sentido, né, de espírito, né? Nós falamos que o espírito é pneuma, é um sopro, é um ar, é um vento, é respiração, tem todos esses sentidos. Mas, né, a palavra no grego, a etimologia tem esse sentido, que os anjos são espíritos, ou seja, eles são invisíveis aos nossos olhos e eles são de uma matéria feita através de Cristo, que pode ser entendida como um poder invisível. Mas a palavra vento também fala de movimentação. Então os anjos, eles foram criados com o chamamento de obedecer, servir e adorar, e com o propósito, o planejamento de se movimentarem dentro do reino de Deus. Então os anjos têm o propósito de se movimentar. Os anjos não estão parados, os anjos nunca foram parados e os anjos nunca estarão parados, nem na eternidade, porque o propósito deles, o que está dentro deles, é movimentar-se dentro do reino de Deus. Eles se movimentam de acordo com o seu propósito específico e de acordo com o propósito geral de Deus para eles. Então, esse sentido de falar que eles são ventos, que Jesus os produziu, os construiu, os formou com movimentação como ventos, para que eles possam estar agindo em prol do reino de Deus. E fogo, né? Fogo fala de poder, certo? Então veja que esse poder, os anjos, eles têm um poder para cumprir os seus propósitos, eles têm poderes particulares, especiais, únicos. Cada anjo tem determinado tipo de poder, e aí está falando aqui, e de seus ministros labaredas de fogo. Então vamos entender, né? O vento fala da natureza e da personalidade. A natureza dos anjos é uma natureza de se movimentar. A personalidade deles é de agir, de fazer dentro do reino de Deus. E o fogo fala de obra e de poder. O fogo fala de obras e de poder.
Então, o vento fala da natureza e da personalidade, a natureza de se mover, a personalidade de fazer, e esse fogo é o poder e essa obra consumada dos anjos. Então, o vento falando de natureza e personalidade, e o fogo falando da obra deles, que é uma obra como fogo, vista, visível, aparente, quente e que tem poder. E veja que o vento faz o fogo aumentar. Vento faz fogo aumentar. Então, os anjos, por causa da sua natureza e da sua personalidade de se movimentar dentro do reino de Deus, dentro do chamado de Deus, dentro do propósito de Deus, obedecendo a Deus, eles têm esse chamado interno de servir, obedecer e adorar. Tá entrelaçado a essa personalidade, essa natureza deles. E isso faz com que esse vento, que é a personalidade e a natureza, faça esse fogo aumentar. Isso dá muito poder para eles. Deus pôde dar muito poder para eles por causa da personalidade que eles possuem em si mesmo. Isso fala muito com a igreja, né? Mais uma vez, nós temos que aprender com os anjos, não só a servir, a obedecer e adorar, certo? Não só na adoração, aprendendo a adoração, mas aprendendo com os anjos também a se movimentar no reino, a ter essa natureza, né? Nós temos a natureza do reino, a natureza que os anjos receberam, né, na sua criação. Nós recebemos na ressurreição para ter obras de poder, para ter obras de autoridade, e muitas vezes nós não temos essas obras porque nós temos falhado na natureza, nós temos falhado na personalidade, mas os anjos, eles estão cumprindo o seu propósito, que é movimento com poder, movimento com obras, né? Natureza e personalidade com fogo, com poder, com obras, com ações mirabolantes. Eles estão fazendo isso desde a eternidade passada, estão fazendo isso entre nós os homens, no Antigo Testamento, no Novo, estão fazendo agora. Talvez tenha feito algo com você hoje, te livrando. Esse é o propósito dos anjos, se movimentar com poder, se movimentar como o vento, com poder como fogo, dentro do contexto do reino de Deus. Outra coisa que nós devemos aprender com os anjos é nos movimentar dentro do reino de Deus. Muitas vezes nós queremos nos movimentar fora do nosso chamado e do nosso propósito. Nós queremos nos movimentar, mas movimentação fora do reino de Deus é só canseira e enfado, é só desgaste e sofrimento. Nós precisamos nos mover como o vento e agir como fogo dentro do reino de Deus, dentro desse reino maravilhoso que é o reino de Deus. Então veja, nós vamos voltar agora para o texto, né? Olha quanta coisa nós estamos aprendendo aqui desse versículo com os anjos, certo? Mostrando que Jesus os fez com esse propósito maravilhoso, os criou com esse propósito de ser vento e fogo, certo? E fala aqui que os anjos, faz dos anjos, né, ventos, e de seus ministros, chama os anjos de ministros. Então, mais uma coisa extraordinária aqui nesse texto de Hebreus 1:7, falando que os anjos, além de ser espíritos, além de ter em si vento, que é natureza e personalidade, e fogo, que é obra e poder, eles são chamados aqui, nesse pequeno versículo, de ministros. Leitorgos no grego é a palavra para liturgia, é a palavra para litúrgico que nós usamos. Então olha só o que são os anjos, isso é maravilhoso, certo? Eles prestam serviço como a liturgia, sabe? A liturgia, ela é criada para alguma coisa e tem que seguir ela à risca, de A a Z. A liturgia é criada para sempre ter esse mesmo padrão, né? Num culto, num casamento, numa cerimônia. A liturgia para construir um prédio, a liturgia para plantar, a liturgia está envolvida em tudo, né? Então, os anjos, eles são seres litúrgicos, ou seja, eles prestam serviço de acordo com a palavra do Senhor.
Então olha só, eles prestam serviço de acordo com a palavra do Senhor. Salmo 103, do 20 e 21. Olha que coisa extraordinária, né? Nós vamos falar mais desse salmo para frente. Mas eles prestam serviço de acordo com a palavra do Senhor. Eles obedecem a palavra de Deus. Então a liturgia deles está relacionada a todos os ditos ordens de Deus. Eles foram designados para obedecer e servir. Então eles obedecem com prazer e servem com prazer a palavra que procede da boca de Deus, certo? Então essa palavra aqui, leitorgos, que é liturgia, ela tem o sentido de ministério público também. Ou seja, o ministério público trabalha para o governo, certo? As pessoas que trabalham no ministério público estão trabalhando para o governo, para a constituição do governo. E os anjos trabalham para o reino, certo? Os anjos trabalham para o reino. Por isso que quando nós nos movimentamos no nosso chamado do reino e no nosso propósito do reino, é óbvio que os anjos estarão se movimentando com a mesma movimentação, no mesmo sentido, no mesmo curso, fluindo para o mesmo lugar, andando na mesma mão, porque eles também fazem isso. Eles trabalham para o reino, eles trabalham com a palavra do Senhor no propósito do reino. Olha o que Jesus diz aqui, né, no Evangelho de João, maravilhoso o Evangelho de João, o capítulo de número 18, o verso de número 36, João vai dizer assim: Jesus respondeu: meu reino não é deste mundo. Se ele fosse deste mundo, pelejariam meus servos, lutariam meus servos, falando dos anjos, né? Jesus chamou os anjos aqui de servos, para que eu não fosse entregue aos judeus, mas agora meu reino não é daqui. Veja que Jesus está dizendo assim, que o reino dele não é do cosmos, da terra, do sistema social, e que se ele fosse desse reino, né, se o reino de Deus estivesse aqui e ele fosse do reino, os seus servos agiriam. Ou seja, os servos, que são os anjos, só agem de acordo com o propósito do reino. O propósito do reino ali era Jesus ser preso, era Jesus ser crucificado e morto. Os anjos não iriam agir em favor de Cristo, porque não era o propósito do reino. Caso fosse o propósito do reino, os anjos agiriam. Então eles são trabalhadores do reino, certo? Eles são trabalhadores do reino. Também eles são trabalhadores militares, eles são um exército, certo? Quando a Bíblia diz no Antigo Testamento o Senhor dos Exércitos, do que a Bíblia se refere? Refere-se aos anjos. Os exércitos são todas aquelas categorias de anjos que nós mencionamos, né? Que Jesus está sendo superior. Jesus é o comandante, né? Jesus é o nosso general, é o comandante, é o Senhor dos exércitos. Então eles são soldados que cumprem ordens. Os anjos são os soldados que cumprem ordem. Nós vemos isso no Antigo Testamento, no livro de Joel, no capítulo 2, no verso 11 diz assim: o Senhor levanta a voz diante do seu exército. O Senhor fala com o seu exército, ó. O Senhor fala com seus anjos, porque muitíssimos são seus arraiais. Olha só, mostrando revelações dos arraiais, de cidades de anjos, né? Quantos anjos existem? Arraiais seriam como se fosse concentração, cidades de anjo, porque é poderoso, executando sua palavra. Olha só, os exércitos executam a sua palavra, batendo com o Salmo 103, 20 e 21. Porque o dia do Senhor é grande e muito terrível. Quem o poderá suportar? Todos os anjos obedecem, todos os anjos estão à disposição do Filho, todos os anjos são soldados e eles obedecem quando Deus levanta a voz com eles, ou seja, quando Deus ordena, eles obedecem. Veja que Mateus 26, 53, Jesus fala assim: se eu quisesse, eu chamaria 12 legiões de anjos e eles viriam e me socorreriam.
12 legiões de anjos, 72 mil anjos, 72 mil soldados do exército, desses arraiais que estão na Nova Jerusalém, essas concentrações, cidades, bairros de anjos que existem, todos para servir, obedecer e adorar. E se Jesus quisesse, ele teria chamado esses anjos. Então, veja que anjos são espíritos que são feitos como ventos, como fogo, são ministros, e o criador deles, o cabeça deles, também é o nosso cabeça. O cabeça deles é Cristo, e o nosso cabeça também é Jesus. Aplicação pessoal. Então, vamos aprender com os anjos a nos mover dentro do propósito do reino de Deus. Dentro de nós, os nascidos de novo, os nascidos do alto, existe dentro de nós a vida do reino, a vida do Espírito de Deus. E assim como os anjos, eles têm a natureza e a personalidade de obedecer, a natureza e a personalidade de se movimentar no reino, nós também temos a natureza de Cristo em nós para nos movimentar no reino. Assim como os anjos têm obras de fogo e de poder, nós também temos a capacitação de executar essas obras. Mas muitos da igreja estão envolvidos com a carne, estão envolvidas com essa vida e não conseguem se movimentar no reino porque estão se movimentando no mundo. Meu irmão, pare de se movimentar no mundo, se movimente no reino de Deus, porque tua prosperidade, tua saúde, teu sucesso, tuas bênçãos, tudo que você é, tudo que você tem que fazer, não está no sistema social, não está no mundo, está no reino que você foi inserido, no reino de Deus. O Evangelho é vida. Até a próxima. Obrigado por ouvir o Evangelho é Vida. Se inscreva em nossos canais no YouTube, TV Aviva e Ministro de Fogo. A vida está em você. Até a próxima!